Mais um vídeo de previdenciário, pessoal. Nós estamos na reta final, últimos assuntos. Nós vamos falar hoje de decadência e prescrição e crimes contra a Seguridade Social. O artigo 103 da Lei 8.213 de benefícios diz que é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão de benefício, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for do caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Como se dá isso? Você foi ao INSS fazer o pedido de sua aposentadoria, foi concedida. Após 5 anos, você percebe que sua renda mensal inicial foi calculada errada. Não era para eles ter colocado o fator previdenciário no cálculo e colocaram. Você está recebendo, por exemplo, R$200 a menos no seu provento. Você pode pedir reparação, revisão? Pode, porque não passou 10 anos. Após 10 anos, decai, você perde o direito de recorrer, de pedir a revisão do ato de concessão do benefício. Esse é o prazo. Decisão recente do ministro Barroso, STF, ele diz que é constitucional e é razoável esse prazo de 10 anos por causa de segurança jurídica. A partir de 10 anos, você não terá mais direito de pleitear essa revisão. Portanto, é de 10 anos para a revisão do benefício, a contar o quê? Do primeiro dia do mês seguinte do recebimento, quando da primeira prestação. Ou seja, você recebeu a primeira prestação dia 15 de abril. Primeiro dia do mês seguinte, 1º de maio. 15 de abril, primeiro dia do mês seguinte, 1º de maio. Você começa a contar ali, daquele 1º de maio, conta-se 10 anos. A partir de 10 anos, se você não foi rever o seu benefício, você não poderá mais contar com essa revisão, porque decai. Você perde o direito de pleitear essa revisão. Ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Então, nós temos duas hipóteses e nós veremos agora. Olha, aqui em prazos contra o segurado. Veja, no prazo contra o segurado. Revisão da concessão é a primeira hipótese. 10 anos a contar do primeiro dia do mês seguinte à primeira contribuição. É o que eu falei. Você começou a receber o benefício dia 15 do mês de abril. Então, primeiro dia do mês seguinte, a partir de 1º de maio, a partir de 1º de maio, portanto, você começa a contar. Então, daí você tem aí 10 anos, a partir desse 1º de maio, para você recorrer. E a revisão negativa da concessão, 10 anos a contar do dia que você tomou ciência da decisão indeferitória. Você foi lá, pediu você foi até uma agência do INSS, disse que estava errado e pediu uma revisão para que eles pudessem recalcular. Portanto, houve uma decisão, não, você está errado, o INSS está certo. Você tem ainda 10 anos a partir daquele dia que você tomou a decisão para você recorrer, para que você possa solicitar essa revisão do ato de concessão de benefício. Esta foi a decadência. Nós temos também a prescrição. Está aqui no parágrafo único do artigo 103. Olha, prescreve em 5 anos a contar da data que deveria ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Pessoal, nós temos aqui o Instituto da Prescrição. Nós vimos a decadência, 10 anos e as duas hipóteses. Aqui nós temos a prescrição, e no caso de prescrição é 5 anos e não 10. Decadência 10 anos, prescrição 5 anos. A contar de quando? A contar da data em que deveria ter sido paga. Você recorreu, deveria ter sido paga, por exemplo, a partir do dia 1º de janeiro. Então você tem 5 anos a partir desse 1º de janeiro para começou daquele 1º de janeiro, passaram 5 anos, você não pode mais pleitear aquele benefício, então prescreveu. No caso da decadência, você recorreu porque você pediu revisão, porque o benefício estava errado. E esse prazo prescricional é para cobrar um direito reclamado, então é 5 anos, e está de acordo com o que a jurisprudência tem votado, tem decidido. Portanto, você tinha o direito de receber a partir
da data X. Na data X você tinha o direito. E o que acontece? A contar da data em que deveria ter sido pagas. Então, a partir daquela data, você tinha o direito de receber. Não recebeu e não reclamou, corre o prazo de 5 anos para você, então, se você tem 5 anos para você pleitear esse direito que já é reclamado. Neste caso, se você não pleiteou em 5 anos, você perdeu o direito, salvo o quê? Menores incapazes e ausentes. Menores incapazes e ausentes conforme o Código Civil. Os menores de 18 anos, incapazes, aqueles que não respondem por si, e seja relativamente ou absolutamente incapazes, e os ausentes, conforme o Código Civil, quando o juiz abre o procedimento da ausência porque alguém saiu para comprar cigarro e não voltou, o juiz abre o procedimento da ausência. Neste caso também não há prazo prescricional contra eles, mas a regra é 5 anos. Para a prova, o que nós temos aqui? Gravar 5 anos, decadência 10 anos, as duas hipóteses, prescrição 5 anos. Vamos lá, as situações tratadas são as duas. No caput, olha, a primeira hipótese em que houve a concessão do benefício, porém a renda mensal inicial foi calculada equivocadamente e está em valor inferior ao correto. Nós estamos falando aqui da decadência. A decadência e no parágrafo único. Já a segunda situação é aquela que não houve o indeferimento do benefício previdenciário por entender a autarquia previdenciária não ter o segurado direito à prestação pleiteada. Na realidade, aqui não é parágrafo único. Aqui as duas hipóteses são as hipóteses do caput. A primeira aqui, como nós já vimos, esses dois casos aqui é onde corre prazos contra o segurado. São as mesmas hipóteses que a gente viu aqui anteriormente. É o prazo contra a revisão da concessão e a revisão negativa da concessão. Só que aqui nós colocamos o texto da lei. Continuando, uma decisão, olha, decisão recente publicada no dia 22/5/2014, recente. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que o prazo decadencial previsto pelo artigo 103 da Lei 8.212 não alcança questões não alventadas no âmbito administrativo. Olha que interessante, isso é recente, vale a pena a gente prestar atenção. Neste caso, haverá apenas incidência da prescrição. Então, portanto, não há decadência se você não foi solicitar a revisão administrativa. Essa decisão aqui foi de um segurado que após mais de 10 anos ele foi rever sua aposentadoria, alegando que não foi descontado o tempo especial, o tempo que ele aposentou especial. O que aconteceu? Essa foi a decisão. A decisão foi favorável a ele mesmo após os 10 anos, já que a decisão do STJ foi o seguinte: olha, não havendo manifestação da administração pública sobre a matéria ou negativa ao direito reclamado, o prazo decadencial não pode alcançar o que não foi objeto de apreciação no âmbito administrativo. Portanto, foi um erro do INSS. Neste caso, então o prazo decadencial foi simplesmente ignorado. E a turma decidiu somente que deveria haver prazo prescricional e não prazo decadencial, e ele podia então sim pedir a revisão daquele benefício. Outra coisa importante que deve ficar claro é o artigo 103A. Ele diz o seguinte: o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorra efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Este é o prazo contra o INSS. Nós vimos anteriormente aqui, olha, prazos contra o segurado, 10 anos. E nós temos também aqui prazos contra o INSS. E olha o que diz: o direito da Previdência de anular os atos administrativos de que decorra efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos. Por isso, é tranquilo para a nossa prova. Em se tratando de decadência, sempre vai ser 10 anos. Aqui, neste caso, é prazos contra o INSS, salvo que comprovada má-fé. Essas exceções é importante a gente verificar. Vamos exemplificar aqui. Alguém foi na Previdência Social, no INSS, e solicitou o benefício. O indivíduo tinha direito a aposentar com salário mínimo,
Só que, por erro, ele estava recebendo 2 salários mínimos de aposentadoria. Portanto, o INSS ele tem 10 anos para perceber esse erro e corrigir. 10 anos. Agora, salvo que comprovada má-fé. O beneficiário segurado, ele apresentou o documento com fraude. Aí não importa se passaram 20 anos, ele vai poder ser revisto. E até será um crime contra a Previdência Social. Mas se não houver crime, se for por erro do INSS, o INSS tem 10 anos. Passados os 10 anos, ele não pode mais corrigir, modificar esse, porque se torna um direito adquirido. Continuando ainda. Uma questão, olha, o direito à concessão do benefício previdenciário em regra decai no prazo de 10 anos, enquanto a prescrição relativa aos litígios de interesses previdenciários prescreve em 5 anos. Isso está certo ou errado? Essa questão está errada. Preste atenção, pessoal. O direito à concessão do benefício não prescreve nem decai. O direito à concessão não prescreve. Eu tenho direito à aposentadoria e daqui 15 anos eu vou solicitar a aposentadoria. Eu teria direito. Eu perdi um tempão aqui, mas esse direito não decai. A decadência atinge tão somente a pretensão de rever o benefício previdenciário. Decadência é isso, é para rever benefício previdenciário ou para pleitear uma revisão em caso de negativa da concessão. Então, portanto, é para isso que serve, para rever benefício previdenciário. Em outras palavras, a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Portanto, é simples. Agora, o direito de benefício, esse não prescreve e esse não decai. Vamos lá. Crimes contra a Seguridade Social. A Lei nº 9.983 de 2000 alterou o Decreto 2848 de dezembro de 40, o Código Penal, e caracterizou os crimes contra a Seguridade Social, determinando as respectivas penalidades como se segue. Veja. Apropriação indébita previdenciária. O artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo de forma legal ou convencional. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A empresa tem o dever de recolher as contribuições dos segurados. E o que ela faz? Ela não repassa. Qual é o crime? Apropriação indébita previdenciária. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. São poucas penas. Quando a gente estuda Código Penal para a prova, a gente não fica decorando esse tempo de pena, não. Mas como são poucas penalidades, vale a pena memorizar sim. 2 a 5 anos, deixar de repassar Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Foi recolhido aquele 11%, 9%, ou ainda 9%, 7%, não importa. A empresa não passou ao INSS, ela vai, neste caso, cometer o crime de apropriação indébita previdenciária e a reclusão de 2 a 5 anos e multa. Existem ainda as ocasiões que equiparam-se à apropriação indébita previdenciária. Está no parágrafo 1º, olha. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. No inciso 1, nós estamos falando de fora do prazo. Olha, deixou de recolher no prazo legal as contribuições de pagamentos, descontados de pagamentos efetuados a segurados, a terceiros ou arrecadada de público em casos de espetáculos e outras hipóteses fora do prazo, equipara a apropriação indébita previdenciária. Inciso 2. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Ora, o auditor fiscal da Receita Federal ou ainda o funcionário do INSS vai até uma empresa. Neste caso aqui, geralmente é o auditor fiscal, vai até uma empresa e percebe que na sua contabilidade está lá registrado venda e valores que deveriam ser descontados à Previdência Social por venda de produto ou prestação de serviços se for uma empresa que presta serviços e não foi repassado. Neste caso,
também equipara-se à apropriação indébita previdenciária. E o inciso 3, deixou de pagar devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Nesse inciso 3, nós temos exemplo aqui do salário família. O salário família ele é pago pela própria empresa e na sua contribuição previdenciária a empresa deduz esse pagamento. Então já foi descontado aqui, a empresa descontou, o INSS descontou aquela empresa, já reembolsou a empresa para que a empresa pagasse o salário família do segurado e ela deixa de pagar. Então, deixou de pagar benefício devido a segurado, quando já foi reembolsado, equipara aqui a apropriação indébita previdenciária. E como nós vimos, a pena é a reclusão de 2 a 5 anos e multa para aquele responsável. Nós temos o seguinte, a extinção da punibilidade está no parágrafo 2º, extinta a punibilidade. O Estado não pode mais punir aquele responsável. Se o agente espontaneamente declara, confessa, efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei e regulamento antes do início da ação fiscal. Antes da ação que visa a punir este infrator, ele se arrepende, ele espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento. Então ele fez tudo, declarou, confessou e restituiu. Declarou, confessou, restituiu e ainda prestou informações à Previdência Social de o que foi tirado e restituiu. Neste caso, está extinta a punibilidade. Ele não será mais punido. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes. Existem as condições. Espera aí. Primeiramente, aqui não está extinto, aqui é uma faculdade. O juiz pode ou não. É facultado ao juiz. Se o agente for, aquele que cometeu a infração, for primário, tiver bons antecedentes, desde que, inciso 1, tenha provido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Detalhe, se for antes da ação fiscal, pode acontecer o quê? Se for antes da ação fiscal, poderá acontecer a extinção da punibilidade. Mas aqui não, olha, ocorreu a ação fiscal, mas o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, ainda ele não foi denunciado. Neste caso, tenha provido o pagamento da contribuição da Previdência Social, inclusive acessórios. Portanto, ele pagou tudo que havia necessidade. Portanto, o indivíduo chega diante do juiz. Doutor, sou primário, bons antecedentes, paguei tudo, restituí, paguei tudo que tinha necessário, inclusive os acessórios, paguei tudo. E olha, foi do início da ação fiscal e o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia. Então, o meritíssimo, excelência, por favor, não aplique a pena ou aplique somente a multa. Perfeito. E ainda, 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Se eu não me engano, o valor hoje é R$20.000, o valor mínimo para ajuizamento. Se eu encontrar alguma modificação, eu ponho na... Isso não cai em prova, mas por curiosidade. Depois eu coloco no vídeo de retificação. Então, o valor das contribuições devidas, inclusive o acessório, seja no máximo de R$20.000. É o valor mínimo. Em 2012, eu lembro que era este valor, acredito que não tenha sido modificado. Portanto, isso aqui tudo é cumulativo. Tudo isso aqui é cumulativo. Observe, olha, para que o juiz possa aplicar ou não, o réu tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes, tenha provido a restituição do início da ação fiscal até o oferecimento da denúncia, antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, e o valor das contribuições desse rolo todo não ultrapasse R$20.000. Nessa hipótese, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou somente a pena de multa. Anteriormente,
extinta a punibilidade se ele restituiu, confessou e declarou antes da ação fiscal. Aqui da ação fiscal até a denúncia, o juiz pode aplicar ou não, ou somente a multa. Um outro crime está no artigo 337-A do Código Penal, sonegação de contribuição previdenciária. O artigo 337-A diz o seguinte: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Quais são as condutas? 1. Omitir folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária, segurados, empregados, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Suprimir ou reduzir. Então, ele não pagou, pagamento zero ou redução parcial da contribuição social previdenciária. A primeira conduta foi omitir as folhas de pagamento da empresa ou documentos que havia informações previdenciárias dos segurados, do empregado ou de todos os trabalhadores que prestem serviços a essa empresa. Então, portanto, neste caso também, olha, a pena aqui embaixo será de 2 a 5 anos em todas essas hipóteses. Mas aqui saiba que o crime é outro. Aqui é sonegação ou de contribuição previdenciária. O crime anterior em questão que nós estávamos discutindo é a apropriação indébita previdenciária. Este é a sonegação da contribuição. Deixou de pagar. Ele não se... nós vamos observar os detalhes aqui, que ele difere da apropriação indébita. Portanto, no inciso 1, omitir folha de pagamento, ou agora no inciso 2, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Nós vimos isso lá em obrigações das empresas, nas obrigações acessórias. As empresas são obrigadas, em títulos próprios da contabilidade, colocar discriminadamente as quantias e valores que são contribuições para a Previdência Social. E deixar de fazer isso, portanto, é sonegação de contribuição previdenciária, se suprimir ou reduzir a contribuição social. A pena de reclusão será de 2 a 5 anos e multa também. E a terceira hipótese de supressão ou redução é omitir total ou parcialmente as receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuição previdenciárias. Olha, ele omitiu tudo ou parcialmente do que foi pago, do que arrecadou e qualquer fato gerador ou qualquer outro fato gerador de contribuição previdenciária. Neste caso também vai se enquadrar na sonegação e de contribuição previdenciária. Se a prova quiser diferenciar o crime, olha aqui pessoal, na sonegação começa com S de suprimir. Sonegação, suprimir ou reduzir. Com as seguintes condutas: omitir folha de pagamento, deixar de lançar os títulos próprios contábeis e omitir as receitas e lucros e demais fatos geradores. Já aqui na apropriação indébita previdenciária, nós temos de deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Apenas saiba que nessas duas hipóteses são as mesmas, de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Neste caso de sonegação de contribuição previdenciária, existe também a hipótese da extinção da punibilidade, está no parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa as contribuições, importâncias e valores, presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal, perfeitamente igual ao crime anterior que nós estávamos vendo, que é a apropriação indébita. São equiparados, são iguais à extinção da punibilidade, não há segredo. Agora o parágrafo 2º diz o seguinte: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o inciso 1 foi revogado, o inciso 2 é o mesmo que nós vimos também para a apropriação indébita previdenciária. O valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja aqueles 20 mil, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo mínimo para o ajuizamento da execução fiscal. Vamos guardar somente isso aqui, pessoal, como sendo mínimo para ajuizamento da execução fiscal, porque esses valores mudam com o tempo. Então, esqueça de 20 mil.
É o mínimo? Se é o mínimo, você vai guardar perfeito. Sendo o mínimo, então, será facultado. O juiz poderá aplicar ou não. E, na hipótese anterior, antes da execução, antes do início da ação fiscal, neste caso, será extinta a punibilidade. Aqui o juiz pode deixar de aplicar ou somente a multa, se ele retribuiu, se ele devolveu todo o valor, inclusive os acessórios, e ainda desde que o valor seja o mínimo, igual ou inferior ao mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. O parágrafo 3º diz o seguinte: se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa, esse valor já está ultrapassado, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar apenas a pena de multa. O valor hoje atualizado é de R$ 3.875,88. Então, se o empregador não é pessoa jurídica, ele é uma pessoa física, ele não é pessoa jurídica conforme Código Civil, e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 3.875, o juiz poderá reduzir a pena de quê? De 1/3 até a metade, ou aplicar a pena de multa. Essa é a hipótese única até agora de redução de pena. Hipótese de redução de pena. Qual é a hipótese de extinção da punibilidade? Ele recompôs tudo antes do início da ação fiscal. Qual é a hipótese em que o juiz é facultado? Se ele recompôs, confessou, declarou após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia. Aqui não. É uma hipótese de redução da penalidade. Se o empregador não pode ser pessoa jurídica, não é uma empresa pessoa jurídica, ele é um empregador pessoa física, e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 3.875 atualizados. Ele pode, portanto, reduzir a pena de 1/3 até metade ou somente aplicar a multa. Lembra daquele 2 anos, 2 a 5 anos? Ele pode reduzir de 1/3 a metade ou aplicar somente a pena de multa. E o parágrafo 4º. O valor que se refere ao parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas, nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Hoje, 2014, outubro, o valor é R$ 3.875. Um novo crime contra a Seguridade Social: falsificação de documento público. Está no artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento verdadeiro. Enquadra-se também nas hipóteses de crimes previdenciários. A pena de reclusão de 2 a 6 anos. É lógico que nesse caso aqui será a hipótese de documentos na área de previdenciário. Então, falsificou no todo ou em parte, pena de 2 a 6 anos. Para concessão de benefícios. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Aumenta-se, portanto, 1/6 da pena se ele for funcionário público. Isso aqui, quem gosta de penal sabe que isso ocorre mesmo. Vamos ler o parágrafo 2º. Para efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial e os livros mercantis e testamento particular. Esse aqui não tem tanto importante para a nossa prova. Então o que é importante por enquanto é esse aqui, o mais importante ainda virá. Falsificar no todo ou em parte documento público, falsificou o documento público ou alterar documento público verdadeiro. Você falsificou ou alterou. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. 2 a 6 anos. Se o agente é funcionário público, aumenta 1/6. Isso aqui é o importante nesse slide. Agora, olha o parágrafo 3º. Olha, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que lhe seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Aqui é o mais importante, começa a se tornar mais importante para a nossa prova. Falsificação de documento público. Qual é a pena? 2 a 6 anos e multa. Mais 1/6 se o responsável for servidor. Olha, quem você inseriu na folha de pagamento ou em documento de informações
que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Você inseriu ali o nome para que ele possa fazer jus a um documento, uma pessoa que não tem a qualidade de segurado obrigatório. Neste caso, falsificação de documento vai se enquadrar nessa pena de 2 a 6 anos. 2. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que lhe deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa de que deveria ter sido escrita, para que, por exemplo, o valor do benefício seja maior, para que ele consiga outros benefícios, neste caso aqui, ou ainda, por exemplo, uma atividade especial, sendo que não é uma atividade especial. Neste caso também, a pena de quem faz isso é de 2 a 6 anos e multa. E o terceiro, e é o crime qual é? Falsificação de documento público. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Nesse caso aqui do inciso 3, se o funcionário modificou as informações previdenciárias no documento contábil da empresa, ele também se enquadra em falsificação de documento público, modificar, inserir informação falsa, diversa da que seria ter constado, ainda que seja uma informação que vá beneficiar a Previdência Social, não importa. Insere aqui na falsificação de documento público, pena de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. Ora, nos livros contábeis da empresa, há informações importantes para a Previdência Social. Alguém omitiu, não colocou dados ali, dados dos segurados, o nome do segurado, seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. Nesse caso também omitiu um segurado ali no livro contábil. Então aquela informação é importante para a Previdência Social. Neste caso, qual é o crime? Falsificação de documento público. Pessoal, nós terminamos aqui o nosso vídeo. Na próxima aula nós falaremos entraremos em recurso das decisões administrativas. Então falamos aqui dos crimes contra a Seguridade Social, falsificação de documento público, falsificação, sonegação de contribuição previdenciária e ainda apropriação indébita previdenciária. Muito obrigado e até a próxima.